Olá amigos do Grilo Falante, bem-vindos ao nosso canal para boas conversas literárias. Qual é o nosso assunto hoje? Muito bem, eu tenho aqui uma obra que eu cheguei a falar sobre ela há poucas semanas no Instagram, chama-se O Léxico de Guimarães Rosa. Isso aqui é um colosso de obra, para quem lê Guimarães Rosa, quem é estudioso da língua literária, quem é curioso, olha, deve ter este livrinho aqui em mãos. Trata-se de uma produção da pesquisadora Nilce Santana Martins e é da editora Eduspe. E o que ela nos trouxe aqui? Ela leu todas as obras de Guimarães Rosa, obviamente, e foi catalogando todos os neologismos de Guimarães Rosa. E são muitos, né? Olha só aqui o volume desta obra, né? Ele não só cria palavras, conhecedor de várias línguas, de várias ramificações linguísticas, mas ele também foi um pesquisador. Quando ele viajava para o sertão, inclusive junto com o Manuelzão, ele ouvia o povo sertanejo e procurava perceber todo aquele acervo riquíssimo de vocabulário e contextualizar, buscar ali aprimoramento dos sentidos possíveis para aqueles vocábulos. E a partir disso ele percebeu que muitas palavras não eram corriqueiras na língua portuguesa, naturalmente eram específicas ali daquela região do norte de Minas, sul da Bahia, muito bem. E além disso ele aprendeu com esse pessoal a criar palavras, né? Usando ali radicais, afixos, né? Nossa, ele fez um trabalho colossal que só um pesquisador, um conhecedor profundo do processo, inclusive, de formação de palavras poderia realizar. E o mais interessante é que na introdução desta obra aqui, incrível, ele tem uma fala ao seu tradutor alemão, o Günter Neuss, e ele disse assim, olha que coisa maravilhosa, hoje um dicionário é ao mesmo tempo a melhor antologia lírica. Cada palavra é, segundo sua essência, um poema. Pense só em sua gênese. No dia em que completar 100 anos, publicarei um livro, meu romance mais importante, um dicionário. Talvez um pouco antes, e este fará parte de minha autobiografia. Maravilhoso, né? Para vermos aqui o cuidado realmente que ele tem com a língua, com a palavra, com os sons, né? Que as palavras trazem para o nosso entendimento, até para o nosso imaginário. A prosa de Guimarães Rosa é profundamente, entre outras características, ela é profundamente poética, ela tem um ritmo, ela tem uma fluidez, ela tem, nossa, um colosso. E para você só conhecer um pouquinho, eu vou, hoje temos vários dicionários aqui, eu quero mostrar alguns outros para vocês, mas eu gostaria de mostrar que eu tirei ao acaso aqui, pouco antes de começar esse trabalho, uma palavrinha aqui do dicionário, está lá na letra D, e diz assim, deslembrar. Guimarães Rosa gostava muito dos prefixos, principalmente o des. Alguns ele tinha uma certa afeição, tá? E aqui ele diz assim, olha, Miguelin, da novela, Campo Geral, Miguelin agora tirava isso da deslembra, como as memórias se desentendem. Então tá, está ele lá em Campo Geral, mais especificamente na novela do Miguelin, e ele coloca essa palavra deslembrar. E diz aqui a nossa pesquisadora, esquecimento, é uma derivação de não lembrar, esquecer. Isso é uma das palavras, ou desliz no lugar, durava ainda aquela visão, o desliz do corpo, os seios pontudos, a cinturinha entrada, estreita, o deslizar, escorregar, resvalar suave, vem de deslize. Entende-se linhas harmoniosas, suaves, e assim ele vai na sua pesquisa maravilhosa. É quase que alguns autores dizem que o dicionário é um gênero, e chega a ser um gênero literário para alguns. Então eu fiquei pensando aqui, não teve como não lembrar de Carlos Drummond de Andrade, quando Drummond diz assim, olha, lutar com as palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã. Isso é o poeta, a tarefa do poeta, naquela recolha de palavras que vão compor assim, o seu léxico de poema a poema, buscando
o sentido, buscando a imagem, a composição de uma imagem que naquele instante ele julga que é apropriada, necessária para o seu discurso. Isso é maravilhoso, né? Todos os escritores têm essa preocupação. Eu ouvi outro dia uma entrevista da Socorro Racioli, falando inclusive da Cabeça de Santo, seu primeiro romance, muito conhecido, né? Um romance maravilhoso que está entre já, né, lido nacionalmente e internacionalmente, e ela fala que não escreve sem ter um dicionário analógico em mãos. Veja só que cuidado, né? Na busca pela palavra que vai compor realmente a cena literária que ela tem na sua mente, que consegue, na verdade, transpor, né, do imaginário para a escrita uma cena em que essa distância, né, de representação seja a menor possível. Nossa, eu acho isso fantástico, fantástico. Eu fico pensando, principalmente os poetas, né, quão trabalhoso deve ser, que audição que tem um poeta, né, na escolha do seu léxico, é uma coisa maravilhosa. E eu tenho aqui um outro dicionário. Eu tenho muitos dicionários, gente. Eu adoro dicionário, tá? E eu tenho aqui, olha, esse que é um colosso dos meus tempos lá de faculdade, fazendo graduação ainda, já faz um tempinho. Chama-se Dicionário de Mitos Literários, do Pierre Brunel, que foi um organizador. E esse aqui foi editado pela José Olímpio. É bem antigo essa edição aqui, eu tenho já, olha, séculos. E são mitos, né? Mitos em que a literatura faz bastante uso, explora bastante, né? Mitos de todas as culturas, de todos os tempos, para compor muitas vezes uma cena, né? uma narrativa. E eu escolhi um aqui muito interessante, vou mostrar para vocês só um trechinho, na letra D também, de novo a letra D, olha só, duplo. Uma das primeiras denominações do duplo é o alter ego. No contexto das comédias de Plauto, chamam-se sósias ou menênquimas, duas pessoas que impressionam pela semelhança de uma em relação à outra, a ponto de serem confundidas. A mesma ordem de ideias encontra-se nas expressões como alma-irmãs, almas gêmeas, irmãos siameses, não é? Ele vem fazendo uma série de considerações. Eu vou dar um pulinho aqui mais para o final, quando ele fala assim, olha, sua forma preferida é a novela, que conta a perturbação introduzida por um acontecimento estranho, Singate, que ele está fazendo referência. A forma dramática que permite representar o duplo por meio de um segundo personagem em cena, escolhida essencialmente antes e depois do romantismo, enquanto que a poesia lírica, por levantar o problema do eu, apodera-se de bom grado desse mito que assume na balada romântica acentos folclóricos. Em compensação, o mito é um pouco menos frequente no romance. Mas temos muitas obras literárias, principalmente o romantismo alemão, usou muito, né, da figuração do duplo. Né? Nós temos lá no Dr. Jekyll, o monstro, por exemplo, né, muito estudado, o pessoal da psicanálise gosta muito, né, da questão do duplo, e ele é muito explorado na literatura, bastante, né, bastante explorado mesmo. Você deve ter aí lembrança de alguma narrativa, me conte aqui nos comentários, já deu seu joinha também? Me conte nos comentários, lembrou de alguma obra? Já fez algum estudo sobre isso? Olha, vamos trocar umas ideias aqui, amigos. Isso tudo ajuda muito a enriquecer, e eu estou aqui com outro dicionário maravilhoso, que é o dicionário agora. Todos são assim, olha, gente. Olha só, agora eu estou aqui com o dicionário dos símbolos, do Jean Chevalier e Alain Gerbrand. Isso aqui eu fiz um negócio uma vez com um amigo meu, ele queria muito um livro que eu tinha em mãos e ele tinha 2 volumes desse aqui. Eu falei assim, então vamos fazer um negócio, vamos trocar? Ele, vamos! Aí trocamos e fiquei com esse dicionário, acho que eu ganhei. Esse dicionário aqui é maravilhoso. Eu queria só mostrar para vocês aqui o que ele diz aqui também no início. Na introdução, os autores, ele fala, olha, por força de seu próprio objetivo, este dicionário não pode ser um conjunto de definições, como os léxicos ou vocabulários usuais, pois um símbolo escapa a toda e qualquer definição. É próprio de sua natureza romper os limites estabelecidos e reunir os extremos numa só visão. Esse poder que o símbolo tem de agregar, não é? Uma história, valores,
tudo o que é próprio de uma cultura, não é? Ele agrega, ele condensa mesmo. Assemelha-se à flecha que voa e que não voa, imóvel, fugidia, evidente e inatingível. As palavras serão indispensáveis para sugerir o sentido ou os sentidos de um símbolo. Mas lembremos sempre de que elas são incapazes de expressar-lhe todo o valor. E aí coloca o símbolo realmente como esse poder, né? Que muitas vezes, em determinados contextos, escapa até o sentido corriqueiro, não é? Das palavras. Ou mesmo que não seja o corriqueiro, às vezes dentro de um contexto mais literário, mas ainda assim sugere-se que o símbolo ultrapassa um pouco ao entendimento. Então é uma apreensão de ordem mais subjetiva, não é? Apela muito para os nossos arquétipos, para o nosso psiquismo, né? Jung que diria, né? Muito bem. Olha, eu trouxe aqui uma palavrinha, agora não estou na letra D, eu estou na letra C. E eu escolhi aqui meio ao acaso, né? Então vocês, eu abri e falei, vou ler este, tá? Eu não fiz uma seleção assim muito pensada, não. Mas aqui, escolhi o carvalho. Eu achei muito legal, porque eu gosto muito dessa simbologia das árvores, do mundo, do universo vegetal. Acho que as metáforas vegetais contribuem muito, né, na literatura, hoje, né, da nossa contemporaneidade, quando estamos conhecendo um pouco melhor, aprendendo, engatinhando, conhecer um pouquinho mais a cultura dos povos originários, principalmente, olha aqui no Brasil, na região amazônica, não é? Então vamos percebendo a natureza e cada ser ali do mundo vegetal de uma forma mais respeitosa e às vezes mágica também, não é? Olha só, o carvalho, a árvore sagrada em numerosas tradições, a celta, por exemplo, né? O carvalho investido dos privilégios da divindade suprema do céu, sem dúvida porque atrai o raio e simboliza a majestade. Carvalho de Zeus, em Dodona, antiga cidade de Épiro, na Grécia, onde havia um oráculo de Zeus, de Júpiter, Capitolino, em Roma. E aí ele vai falando da Prússia, em Peru e tal. A clava de Hércules era de carvalho, indica particularmente solidez, potência, longevidade, altura, tanto no sentido espiritual quanto material. É por isso que na cultura celta, cresce, inclusive, que o carvalho, né, seja uma espécie de um acolhimento das divindades, os seres, né, espirituais, e eles fazem rituais próximos, né, o carvalho que tem um poder também, me parece que curativo. Olha, é maravilhoso. Eu fico pensando aqui num escritor, né, por exemplo, mesmo no poeta, no contista, que vai ter acesso a todo esse repertório aqui de conhecimentos quando está criando uma obra, né? Pode muito bem se inspirar, trazer esses conhecimentos antigos, esses arquétipos, essas imagens que foram elaboradas lá no imaginário, não é? Para compor personagens, cenários, tramas, enredos fantásticos. Lembrou de algum? Me conta. Eu gostaria muito de saber o que passa pela cabeça de vocês quando a gente está aqui nessa pequena conversa. E agora eu tenho outro aqui que eu amo. Nossa, esse aqui eu tenho amor por ele, tá? Porque um dos autores é um autor que eu sempre falo dele, que eu sou uma leitora assim incansável da obra de Alberto Bangel e que para mim é um leitor, né, acima de tudo. E ele junto com Gianni Guadalupe, eles elaboraram um dicionário, olha que maravilha, dicionário de lugares imaginários. Tem uma obra do Eco, Humberto Eco, é similar, né? Mas esse aqui da Companhia das Letras, mas eu vou ficar um pouquinho aqui com o Mangel. E o Mangel, ele nos diz aqui, olha só, todas as literaturas, seja dedicada ao público infanto-juvenil, ao público adulto, não importa, mas nós temos aí uma sequência de lugares maravilhosos, né, que foram elaborados, e o que é mais interessante, alguns, com o passar do tempo, as obras literárias tiveram um poder de impressão tão forte no imaginário das sociedades, das culturas de todos os tempos, que esses lugares muitas vezes são confundidos com lugares reais, né? Estão escondidinhos em alguns lugares meio mágicos, e as pessoas às vezes se propõem a procurar, né? Shangri-La, por exemplo. Então, é desses lugares que nós estamos falando, de obras maravilhosas, né? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo.
Já muito contemporâneo, já está aqui o registro, que é Hogwarts, né? Da J.K. Rowling, do bruxinho lá, maravilhoso, que toda uma geração, mais de uma geração ama, né? Que é o Harry Potter. Ó. E aqui ele diz assim, e olha, esse dicionário é tão lindo, que tem mapas, que tem ilustrações, é fantástico, ele é incrível. As pessoas que elaboraram esses lugares e esse dicionário, não é que agregou todas essas invenções maravilhosas no campo da literatura, olha, é um trabalho incrível. E ele fala assim, olha, escola de feitiçaria e magia em algum lugar da Inglaterra pode ser visitada por um trem que parte da plataforma 9¾ da estação King Cross em Londres. Tem estação lá, né? A plataforma que é um pouco complicada, né? Trata-se, na verdade, de um antigo castelo com muitas torres e torrinhas, encapitado no topo de uma montanha com vista para um grande lago negro. Os trouxas, quem não é mago ou feiticeiro, podem, às vezes, sob circunstâncias muito especiais, visitar a escola. E assim ele vai adiante, os leitores de Harry Potter já conhecem este lugar aqui. Né? E agora eu vou passar para uma outra categoria de leitores, que é aqueles que conhecem o País das Maravilhas. Tem até um mapa aqui, gente, tá? Que tá, nossa, Lewis Carroll é uma obra incrível, que passa de geração a geração, inesgotável. Eu, particularmente, amo. E aqui ele fala das maravilhas, ele define assim, olha, País das Maravilhas, reino sob a Inglaterra, também da Inglaterra, né? Habitado por um baralho e algumas criaturas. O acesso se faz através de um buraco de coelho, possivelmente localizado às margens do Tâmisa, entre Folly Bridge e Godstow, em Oxford. Uma simples queda horrivelmente longa, em meio a artigos domésticos, é suficiente para aterrissar sobre um monte de folhas secas e gravetos. Dali, um corredor interminável conduz a um cômodo baixo iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Há várias portas nas paredes dessa sala, mas o visitante deve escolher a menor de todas, escondida atrás de uma cortina, através da qual se pode ver o jardim de rosas da rainha. E assim vai, né? É um dicionário de lugares imaginários. Quanta pesquisa se pode fazer nesses dicionários? Eu tenho alguns outros, eu tenho muitos, não vai dar tempo de falar de todos aqui, pode ser que no outro encontro eu retome essa conversa e nós possamos estender um pouquinho mais. Mas isso aqui nos mostra, na verdade, é um painel do quão rica é a literatura. Eu não estou falando só da literatura do imaginário, né? De lugares e de personagens que são exclusivamente produto de um imaginário. Vamos pensar até numa literatura de natureza mais realista. Ainda assim, amigos, eu vou dizer a vocês, se eu falo como, por exemplo, Fernando Sabino, no Encontro Marcado da cidade de Belo Horizonte, eu sou capaz de visitar, que é a cidade onde eu moro também, todos aqueles lugares. Eles existem, a Praça da Liberdade, inclusive, o Viaduto Santa Teresa, que são locais conhecidos aqui da cidade, são reais, são concretos, mas como eles são traduzidos e o quanto de emoções, de invenções, de estratégias narrativas que esses lugares agregam, isso só se encontra na literatura. Nós vamos àqueles lugares, muita gente faz, né, viagem, por exemplo, a Londres. Hoje Londres está na moda, né? E todo mundo quer saber lá o endereço de Conan Doyle criou por Sherlock Holmes, né? A Baker Street, lá, o 212B, alguma coisa assim. Bom, eis a questão. Algumas pessoas querem conhecer, querem que o lugar seja real, porque elas se envolvem de tal maneira com a personagem, com aquelas tramas, que ela começa a idealizar, ou seja, ela é alçada para o imaginário daquele autor que construiu aquela obra. Há uma conexão profunda. Então eu creio que esses dicionários, eles nos ajudam muito nesse tipo de pesquisa e entendimento de algumas narrativas. É uma delícia. Você lê uma obra, tem um lugar, você pega um dicionário como esse, ou um dicionário de símbolos e outros, e começa a pesquisar. Olha, garanto,
sua literatura, sua leitura ficará enriquecedora. Você vai ficar fascinado. Bom, eu vou encerrando por aqui, deixo essas dicas aí desses dicionários maravilhosos e conta aí com seus comentários, com seu joinha, e indique para os amigos, inscreva-se nesse canal, o Grilo Falante continua dando seus pulinhos literários por aí com a sua ajuda. Um abraço, amigos, e até o próximo encontro.